Nós vamos trabalhar agora na terceira e última estratégia de limpeza, que é basicamente você tratar os outliers ou valores extremos, aqueles valores que normalmente fogem demais da média da distribuição de uma variável. Então você vai identificar outliers para cada variável no seu conjunto de dados. Os outliers, eles são identificados para variáveis numéricas, ok? Variáveis quantitativas. Não faz muito sentido você ter outliers para variáveis categóricas, para variáveis qualitativas. Pois bem, para facilitar ainda mais a sua compreensão, eu decidi trazer aqui uma imagem que ajuda a compreender o conceito. E você ainda vai levar para casa também a interpretação do boxplot, que é um gráfico estatístico amplamente usado em análise de dados. Então, acompanhe junto comigo, vamos interpretar o boxplot, você vai aprender a identificar os outliers, depois construímos a solução em Python. O boxplot é o gráfico de caixa, o famoso gráfico de caixa, um gráfico estatístico, que basicamente mostra a divisão de uma variável. Então você vai criar o boxplot para cada variável quantitativa do seu conjunto de dados, ok? Vamos interpretar o gráfico. Primeiro observe as linhas na vertical, começando do lado esquerdo. Essa linha, bem aqui do lado da bolinha verde, é o valor mínimo da variável. Aí vamos para a caixa. A primeira linha vertical da caixa é o Q1, é o primeiro quartil ou 25 percentil. Então é quartil 1 ou percentil 25. Representam a mesma informação. Eu tenho a mediana, que é a linha amarela, que é o valor do meio da minha variável. A mediana é o segundo quartil ou percentil 50. Considerando você dividindo uma variável, ok? 100 pedaços. A mediana vai ser o pedaço 50. É basicamente isso. O Q3 é a próxima linha, que representa o terceiro quartil ou percentil 75. E então eu tenho o valor máximo, que é a última linha aqui do lado direito. O que é um outlier? É um valor que está além do valor mínimo e máximo. É basicamente essa a ideia. Ou seja, considerando toda a distribuição da variável, os valores extremos são aqueles que estão muito distantes do valor médio do meu conjunto de dados da minha variável. Você concorda que essas bolinhas verdes estão bem distantes do centro da distribuição? Pois bem, isso é um outlier, isso é um valor extremo. Normalmente, há uma regra usada para você identificar de forma matemática um outlier, que é a seguinte: você pega o Q1 menos 1,5 multiplicado pelo IQR, que é o intervalo interquartil. O resultado será exatamente o outlier no valor extremo mais baixo. O mesmo raciocínio para o outlier no valor extremo mais alto. Você pega o Q3 mais 1,5 multiplicado pelo IQR, que é o intervalo interquartil. E assim você identifica matematicamente aonde estão os outliers e quais são os outliers. A partir daí você então decide como você vai tratar o outlier. A exemplo do valor ausente, temos várias estratégias para tratar o outlier. Podemos apenas dropar os registros, podemos aplicar algum tipo de transformação e assim por diante. Eu vou trazer uma estratégia para você na sequência. Sendo assim, nós podemos identificar outliers de maneira visual, utilizando o boxplot, ou então apenas aplicar matemática, que é isso que nós faremos agora nos próximos vídeos. Vamos aplicar a nossa boa e velha matemática utilizando programação orientada a objetos em Python. Não perca os próximos vídeos. Eu já encontro com você lá.